Hoje a nossa meditação é sobre esse tema, a humildade, uma verdade fundamental. E nós vamos ler um pedaço do texto que fala sobre a Torre de Babel. E vamos ver um pouquinho o que a gente vai aprender com isso. Gênesis capítulo 11, e vamos ler 4 versos. Muito obrigado, irmã. Muito obrigado. Gênesis 11, de 1 a 4. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Pai, em nome de Jesus, confiamos naquilo que a Tua palavra ensina para a gente e te pedimos, ó Deus, que a Tua unção esteja sobre quem fala e quem ouve e que o Senhor, ó Deus, ministre ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Vamos entender um pouco a época. Gênesis capítulo 11, obviamente, é depois de Gênesis capítulo 10. Mas não é brincadeira. O que tem no Gênesis capítulo 10? Nós temos todo o relato da arca de Noé e todo o relato do dilúvio anterior a isso. E obviamente um tempo se passou, porque na hora que saem da arca, saem Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras. E dali então começa um novo povo, é uma nova criação, certo? Nesse período em que isso acontece, e obviamente vários anos depois, nós temos aqui mais gente agora, o texto bíblico diz que havia só uma língua, eles falavam, imagine que é a língua de Noé, A língua de Noé, ela vem e todo mundo só fala aquela língua. Só que aí eles quiseram então construir uma cidade e uma torre que alcançasse o céu. A ideia de alcançar o céu aqui não é que eles iam subir para o céu. A ideia é que traria fama, traria glória para aquela cidade, glória para aquele povo, glória para aquelas pessoas. Então pense sobre isso. O que é que eles queriam? Agora, por que é que eles dizem: o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra? Algumas coisas. A soberba é a causa de toda a destruição da humanidade. Soberba é terrível, não é verdade? O orgulho. E o que esse texto diz para a gente? Em Gênesis capítulo 1, verso 28, quando Deus falou com Adão e Eva, Ele diz: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. A ordem que Deus deu para Adão e Eva, Ele repete para Noé, porque agora todo mundo morreu, só ficou a família de Noé. Gênesis 9:1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Para que encher a terra? Você se lembra que quando Deus criou Adão e Eva, a Bíblia diz que Ele os criou à sua imagem e semelhança. Espalhar a imagem e semelhança de Deus na terra é espalhar a glória dEle na terra. Encher a terra não é simplesmente dizer: vamos colocar gente aqui. Encher a terra significa: vamos encher a terra com a glória de Deus, com o nome de Deus, com a imagem de Deus, com a presença de Deus através da criação. Então Deus deu uma ordem para Adão e Eva, depois Ele repete essa ordem para Noé. E esse pessoal diz: vamos construir aqui uma cidade, vamos ficar juntinhos para que a gente não seja espalhado. Acontece que ser espalhado tinha a ver com a vontade de Deus. Cuidado para você não querer se intrometer no meio da vontade de Deus estabelecida e soberana. Quando Deus diz alguma coisa, você não pode ter a soberba de achar que você pode mudar o plano de Deus. Deu para entender isso? Nem pense em fazer uma coisa dessa. Por quê? Porque o que acontece na torre? Eu não li todo o texto, mas o que acontece? Quando o Senhor vê aquela situação, quando Ele vê aquilo que estava dentro do coração dessas pessoas, Deus disse:
eu vou separar esse povo em vários idiomas, em línguas diferentes. Por quê? Separando em línguas diferentes, o que eles tinham que fazer? Se espalhar. Não dá mais para ficar perto, né? Uma pessoa que fala uma língua, outra não fala outra língua, e aí cria uma tribo aqui, cria outra tribo lá, cria outra tribo lá, e aí eles vão se espalhando, cada vez mais vão se espalhando, porque desculpe, era a vontade de Deus. O Senhor estabeleceu isso, que eles deveriam encher a terra. Ai, gente, eu sempre faço isso. Perdão. Sabe o que é isso? É vergonha tomar água na frente de vocês. Eu fico assim, puxa vida, só eu tomando água, aí eu quero tomar rápido. Aí eu faço isso. Perdão. Corta lá da edição. Então, qual que era a grande questão aqui? A soberba se estabelece quando eu quero fazer algo da minha cabeça e não da vontade de Deus. Entenderam isso? Segundo ponto, dentro desse tópico, eles queriam fama, autossuficiência e orgulho. Mas o que é que o Senhor diz na palavra em Tiago 4,6? Leia comigo. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A soberba é sempre resistida por Deus. Por quê? Porque a soberba tem essa característica de se sentir melhor do que Deus, maior do que Deus, mais forte que Deus, mais sábio que Deus, mais inteligente do que Deus. Terceiro, eles estavam demonstrando uma confiança em si mesmos e se tornaram unidos na desobediência. Olha como a soberba é terrível. A soberba criou uma coisa bonita que se chama unidade, mas unidade para desobedecer. Você já percebeu que ninguém consegue pecar sozinho? As pessoas sempre convidam alguém para pecar, não? As pessoas sempre estão convidando um grupinho, né? E aí, vamos lá, vamos fazer, vamos dizer, vamos resolver. É sempre em grupo. A unidade na desobediência é terrível. O que é que Jeremias fala? Né? Obviamente Deus falando através do profeta Jeremias. Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. A consequência da soberba, da autossuficiência, da desobediência é ficar sozinho. Interessante. A pessoa quer pecar em grupo, mas a tendência é acabar sozinho. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Isso é a soberba. Mas o tema da nossa mensagem não é a soberba, é a humildade. Mas a gente começa falando sobre a soberba, por quê? Porque a humildade é o oposto disso. O que seria característica de um coração humilde? É o que a gente vai ver agora. Primeiro, ser humilde é não ser egoísta ou vaidoso. Filipenses 2,3, podem ler comigo, por favor? Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. A humildade não é egoísta, não olha para si, e a humildade não é vazia. Olha só as duas palavras que aparecem aqui do grego. A palavra ambição egoísta, não é, quer dizer, traduzida como ambição egoísta, é aquela palavra ali, eritheia, ou eritia, que é, olha só que interessante, propaganda eleitoral ou intriga por um ofício, desejo de estar acima. No grego, fora da Bíblia, essa palavra grega, fora da Bíblia, ela tem exatamente o significado da busca pelo poder político de forma desonesta. É antigo o negócio, é antigo. Então, o que é a ambição egoísta? Eu estou pensando em mim, eu estou pensando na minha posição, eu estou pensando naquilo que eu consigo. A maior tristeza que a gente tem, e quanto mais velho a gente vai ficando, a gente fica mais esperto para isso, é ouvir um discurso de um candidato a um cargo político que é um discurso solidário, mas cujo coração é em busca de si mesmo e em busca de si, para si, de dinheiro para si e dinheiro para sua família e para sua casa. Quantos escândalos nós já tivemos aqui no Brasil
de essas verbas que os deputados federais e senadores recebem, etc., para projetos deles, e na verdade é assim: precisamos construir uma estrada, e aí todo mundo, ai que beleza, vamos construir uma estrada. Aí então o governo aporta uma quantia e eles vão lá e constroem a estrada. É na porta da fazenda do cara, não vai atender ninguém, só vai atender a fazenda dele. Todo mundo já viu isso. Eu não estou falando nada que não seja público, né? Infelizmente é isso. Então, o que isso é soberba, não é humildade. Então, a humildade é não ser egoísta. Segundo, é não ser vaidoso. A palavra grega é aquela ali, kenodoxia. Kenos, no grego, é vazio. Existe uma doutrina teológica chamada doutrina kenótica. A doutrina kenótica nada mais é do que aquele texto de Filipenses quando diz: e ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Esse esvaziar-se é a doutrina kenótica. Então, kenodoxia, doxos, doxia é glória, é vanglória. Por isso tem tradução que diz vanglória, né? Então, nada façam por ambição egoísta ou vaidade, que é vanglória. É uma glória vazia. O humilde diante de Deus, ele não busca que a sua glória apareça, porque a glória humana é vazia. A glória humana, ela não permanece. Ou permanece? O que vocês acham? Não permanece. A Bíblia diz: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? O que é a nossa vida? Um vapor que aparece e logo desaparece. Eu fico olhando esses grandes homens e mulheres que passaram pela história, e eu fico pensando assim, gente, que coisa interessante, né? Eles fizeram tanta coisa, fizeram isso, fizeram aquilo, marcaram isso, marcaram aquilo, e eles não estão mais aqui, acabou, desapareceu. Muitas vezes seus filhos nem seguiram o mesmo caminho, seus netos nem seguiram o mesmo caminho. Infelizmente isso acontece muitas vezes, mas a humildade é ter um coração não egoísta e vaidoso. Isso do ponto de vista negativo. Vamos ver do ponto de vista positivo. O que é ser humilde? Ser humilde é depender de Deus. É saber que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Provérbios 3, 5 e 6 diz o quê? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Confia no Senhor como? De todo o seu coração. Confia no Senhor como? Todo mundo tem que falar junto, senão não funciona. Confie no Senhor como? De todo o seu coração. Todo o coração significa o quê? Significa o quê? O que é confiar no Senhor de todo o coração? Dependência total. Quem eu sou, o que eu faço, o que eu planejo, os meus sonhos, tudo eu confio no Senhor, eu dependo do Senhor, eu estou em contato com o Senhor. E eu gosto dessa palavra aqui, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie. Uma tradução mais antiga diz, não te estribes no teu próprio entendimento. Sabe que a palavra entendimento é uma palavra muito interessante no hebraico? É uma palavra, imagine uma tenda, uma barraca de deserto, certo? Geralmente as tendas elas eram divididas. Quando a pessoa tinha muito dinheiro, tinha uma tenda para os homens, uma tenda para as mulheres. Mas quando não tinha, era dividido. Uma divisória, homem de um lado, mulher do outro. A palavra entendimento aqui, ela vem dessa realidade. Aí você vai dizer, eu não entendi. É que a separação de uma pessoa ou outra, do homem com a mulher, desse local para aquele local, esse discernimento entre duas coisas é o entendimento. Entendimento tem a ver com discernir. E ele diz, cuidado, porque você pode discernir errado. E é geralmente o que a gente faz. A gente entende as coisas parcialmente. A gente discerne parcialmente. Quem já conversou com um casal? E aí tem lá uma dificuldade entre eles. Aí você chega para a esposa e diz, o que está acontecendo? Ela conta uma história. Aí você fica com dó da mulher. Diz, não é possível, esse homem é um crápula. Ele é bandido, ele tinha que estar preso. Você nem conversou com o cara ainda. Aí você vai e conversa com o cara. Aí você fica com dó dele. Não é assim? O nosso discernimento é falho.
A gente discerne erradamente, erroneamente. Então, o que o livro de Provérbios, né, o Provérbio de Salomão está dizendo para a gente? Coloca esse seu entendimento na dependência do Senhor, porque senão você vai discernir errado, você vai escolher errado. Quantas vezes a gente já fez isso, queridos? Discernir uma situação erradamente. Terceiro, ser humilde é ser manso, é ter a sua força em controle. Ser manso, eu quero dizer isso com clareza, não é ser apático. A pessoa apática é aquela pessoa, sabe aquela pessoa que infelizmente existem muitos casos assim, que a pessoa toma remédios fortíssimos e ela fica, parece um zumbi assim, você conversa com ela, a pessoa olha assim, ela se move devagar, esse é remédio, né, que faz, né? A pessoa se move devagar assim, está pegando fogo ali, alguém precisa fazer alguma coisa, não é assim? Isso é uma pessoa doente, né, gente? É uma pessoa que está sob medicamentos fortíssimos. Mas existem outras pessoas que são apáticas. Acho que beira a psicopatia, sabe? Aquela coisa, o cara não sente nada, não tem sensibilidade, não tem emoção, não tem nada. Mansidão não é ser apático, não é não sentir nada, é controlar a tua força. Uma pessoa mansa não é uma pessoa que não ficou irada, é uma pessoa que controlou a sua ira. Mateus 5,5 diz, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu gosto desse texto, eles herdarão a terra. Eu lancei agora mais uma série de Minutos Trinity. Aliás, não sei o que vocês estão fazendo com essa mensagem, se está ajudando, se não está ajudando, mas de toda maneira eu quero que você não pense só em você, pense nos outros. Pense que essas mensagens de 1 minuto podem ser uma gota de vida para muita gente sedenta. Compartilhe, faça isso. Mas eu estava falando sobre as bem-aventuranças, né? Você vai dizer em 1 minuto, 1 minuto para cada bem-aventurança. É só para chamar atenção para o assunto, né? Mas uma coisa interessante das bem-aventuranças é o seguinte: as bem-aventuranças, elas não servem para todo mundo. As bem-aventuranças foram ditas para os discípulos. E é isso que muita gente não entende. Por isso que a pessoa não entende e diz assim, bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra. Ah, que bom. Então as pessoas calminhas vão herdar a terra. Olha que lindo, como Jesus é bom. Não é isso que ele está falando, ele está dizendo isso para os discípulos dele. Para os discípulos que precisam ter essa força combinada com a graça do Senhor e com o entendimento de que Deus é o juiz, para que a mansidão se manifeste. Amém, irmãos? Está ajudando, queridos, a entender? Sim ou não? Você vai sair daqui mais mansinho? Mais manso. Lembra? É a força controlada. Ser humilde é ser servo. É quando as necessidades dos outros estão acima das nossas necessidades. Ser humilde tem a ver com essa característica que Jesus explicou para a gente em João 13. Em João 13 é o lava-pés. Lembra quando Jesus lavaram os pés dos discípulos? Jesus lavou os pés dos discípulos. Aí ele diz assim, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticar. É Jesus dizendo, se eu sou mestre e senhor, fiz isso, vocês não são maiores do que eu, então vocês têm que fazer isso também. Servir é enxergar o outro como mais necessitado do que eu. O que é egoísmo? Egoísmo é quando eu penso em mim. Eu vou dar um exemplo aqui, bobinho, mas é um exemplo que mostra bem essa questão. A gente faz um evento, por exemplo, aqui na igreja. Põe uma mesa bonita, cheia de comida. Tem gente que é capaz de encostar a barriga na mesa e encher o prato como se amanhã não existisse. E como se só ele ou ela tivesse que comer aquela comida. Vocês já viram isso acontecer? Por quê que a pessoa faz isso? Ai, pastor, coitadinha, está com fome. Não, não é fome. É porque a pessoa não está enxergando ninguém além de si mesma. Para vocês não pensarem que eu estou falando aqui da Trinity, que nós tivemos almoço outro dia aí, mas todo mundo foi bem servido e eu não fiquei de olho em ninguém. E verdade, de coração, não pensei aqui no nosso almoço. Eu vou contar uma experiência que eu tive em 1995. Eu fui juntamente com um grupo de pastores para a Coreia do Sul, num congresso mundial de evangelização. Eram mais de 100 brasileiros. Mais de 100 brasileiros. E fomos muito bem tratados, era um congresso internacional, 3.000 e poucas pessoas e tudo, aquela coisa linda, maravilhosa, e puseram a gente
num determinado lugar, um retiro de uma igreja metodista, se não me engano, tinha um retiro, que era um hotel, coisa mais linda do mundo, um prédio lindo, ali ficamos e curtimos, etc. Só que aí os coreanos fizeram, a igreja coreana fez como se fosse assim um tour. Então eles pegaram os 100 e poucos brasileiros e dividiram em grupos, disseram, olha, vocês vão visitar a igreja tal, vocês vão visitar a igreja tal, igreja tal, igreja tal. E eu fui num grupo lá, que estava meu nome lá, e fui, etc. E aí a gente teve uma comida. E o coreano tem aquelas comidas coreanas. Vocês não assistem dorama? Vocês assistem, eu sei que vocês assistem. Então tem lá aquelas comidas para quem gosta, né? Aquelas comidas, certo? E aí nós chegamos lá, tinha uma baita de uma mesa comprida assim, e tinha repetição. Por exemplo, aqui tinha um prato de camarão, aqui nessa outra mesa tinha um prato de camarão, ali na outra mesa um prato de camarão. Aqui tinha arroz, sabe? Repetidinho, para todo mundo se servir. Gente, a pastorada brasileira acabou com o camarão. Os coreanos não tinham para comer. Eles deixaram a gente comer na frente para comer depois. A mesa estava vazia. Nunca viram camarão. Eu, graças a Deus, não comi porque eu sou alérgico. Então, foi uma bênção, porque eu não precisei estar no grupo dos gulosos. Mas o que é que fez isso? Será que o pessoal estava com muita fome de camarão? Ou eles eram tão pobres que eles nunca tinham comido camarão? Será? Não. É porque eles não olharam para o lado. Tem mais alguém que vai comer? Tem? Tem todos aqueles coreanos ali em pé, olhando para a gente, sorrindo para a gente, dizendo bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Na hora que eles foram comer, eles quase amaldiçoaram a gente, né? Não fizeram isso, não. Não fizeram isso, não. Entende o que eu quero dizer? Servir tem a ver com olhar para o lado e ver que o outro precisa mais do que eu. Uma igreja, essa nossa igreja, ela está se formando. Essa igreja está se formando de uma massa disforme de pessoas que frequentavam, que vinham para ver o que era que tinha aqui dentro. Hoje nós temos membros da igreja, hoje nós temos uma estrutura, né? E que daqui vai florescendo, né? Mas o que a gente tem que olhar? A gente tem que olhar o seguinte: tem criança? Tem. Tem quem trabalhe com criança? Olha, eu posso dar um domingo por mês, né? Tem adolescentes? Olha, eu posso trabalhar com adolescentes. Tem jovens? Eu posso trabalhar com jovens. Tem pessoas que estão precisando de ajuda de visitação, de não sei o quê, olha, eu posso ajudar. Isso para mim é serviço. Se eu tiver que chegar para você e falar assim: ô fulano, você não quer ajudar a gente? Não é serviço. Está entendendo ou não o que eu quero dizer? Se eu te pedir, você vai fazer porque eu te pedi. Mas se você fizer sozinho, é porque você está dizendo: eu estou olhando ao lado e eu estou vendo necessidade. Amém? Essa igreja precisa crescer, essa igreja precisa se estruturar. Essa igreja precisa de dinheiro, essa igreja precisa de gente, essa igreja precisa de apoio, essa igreja precisa de solidariedade, essa igreja é uma igreja do Senhor Jesus. Ela não é uma organização fria, é um organismo vivo. Você já entrou num lugar que tinha um papel no chão e as pessoas, eu vou falar as pessoas para não ficar chato para a gente, as pessoas passam por cima do papel e continuam? Vocês já viram isso, não? É muito difícil, será, pegar um papel e jogar no lixo? Mas por que a pessoa não faz isso? Eu vou te dizer o que chama isso. Isso é uma teoria. Cláudia conhece isso melhor que eu. É uma teoria que se chama, é a teoria do espectador. Sabe o que é essa teoria? Eu acho que tem outro nome, né? Não sei. Não conhece? É assim: alguém vai fazer. Alguém vai fazer. Hã? Não fui eu quem jogou esse troço aqui, mas por que eu tenho que pegar? Né? Fizeram um experimento assim: pegaram uma pessoa e puseram na rua, deitada. O cara imitou uma pessoa com dores, tá? E o cara deitou numa escadaria e gritava de dor. Ficava... Não parou ninguém, porque o cara estava mal vestido. Aí pegaram, era tudo ator, né? Pegaram um outro ator, bem vestido, de terno, fizeram exatamente a mesma coisa. O cara sentou na coisa, veio gente e falou: o que está acontecendo? O senhor está precisando de ajuda? Não sei o quê. Então, servir, a gente sabe servir, mas os interesses é que estão errados. Por que eu vou dar a mão para uma pessoa que está vestida de terno e não vou dar a mão para uma pessoa que não está vestida de terno? O ditado popular disso é: cachorro que tem muito dono morre de fome, né? Por quê? Porque eu acho que você já deu a comida, o outro acha que já deu a comida, o outro acha que já deu a comida e o cachorro morre de fome.
né? Porque eu não estou assumindo a minha responsabilidade. Servir é olhar para o lado, servir é ver que a necessidade do outro é maior do que a minha. Amém, queridos? Deus nos ajude, né, a sermos servos. Uma pessoa humilde é uma pessoa que se auto-reconhece e reconhece os seus próprios erros. Uma pessoa humilde é uma pessoa que sabe quem é e sabe o que fez ou que deveria ter feito. Em Apocalipse 2, 4 e 5, quando o Senhor Jesus está falando para a igreja de Éfeso, lembra das 7 igrejas da Ásia? Ele diz: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. De onde você caiu, lembra disso. O que aconteceu? Por que você abandonou essa fé? Por que você abandonou o seu trabalho com Deus, a sua vida com Deus? Por que você abandonou esse seu relacionamento com o Senhor? Não precisa levantar a mão, mas quantos de vocês já pensaram em desistir? Desistir de alguma coisa, desistir do trabalho, desistir da igreja, desistir de ajudar. Quantos? Quantas pessoas que se frustraram na própria igreja e caíram, estavam indo bem, caíram, andavam com Deus, caíram, viviam uma vida de santidade, caíram, se permitiram que o pecado entrasse no coração. A palavra de Deus é: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Você abandonou o seu primeiro amor. A humildade faz com que eu reconheça os meus erros. Desde que Deus chamou a atenção de Adão, entrou no mundo a desculpa de Adão e de Eva. Sabe qual é a desculpa de Adão e Eva? Foi o outro. Homem, você comeu da árvore, foi a mulher que tu me deste. Mulher, você comeu da árvore, foi a serpente. Até hoje você pode ver, na sua casa acontece isso, na sua família acontece isso, na sua igreja acontece isso. Você diz assim: nossa, mas tinha essa mesa aqui na frente, eu tropecei nela. Quem é que pôs essa mesa aqui? Por que você não fala tropecei? Por que alguém tem que ser culpado de você ter pé grande igual eu? Aos 44, o meu pé vai antes de mim. Tudo quanto é canto que tem, eu bato o pé. É horrível. Agora, você acha que eu vou ficar pondo a culpa nos outros? Nossa, quem que pôs esse negócio aqui virado para cá? A humildade faz com que eu olhe para dentro de mim. A humildade faz com que eu veja quem eu sou e onde eu errei. E que muitas vezes a minha frustração não é com os outros, é comigo. Às vezes a frustração que uma pessoa tem, principalmente em igreja, eu vou falar de igreja porque é um ambiente que gera muito isso. Porque é um ambiente comunitário, um ambiente gregário, é um ambiente que aproxima as pessoas e faísca sai o tempo todo. Mas as pessoas, às vezes, elas estão dizendo: eu não vou mais trabalhar nessa igreja porque o líder do ministério, que o pastor nunca olhou para mim, o outro não viu, porque eu liguei 2 vezes para o pastor e ele não me atendeu, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê, certo? Mas no fundo a pessoa está frustrada consigo mesma, que ela não consegue resolver seus próprios problemas. Ela não tem paciência, não entende que os outros também têm problemas, que os outros também têm lutas, que os outros também têm dificuldades, que os outros também têm planejamentos talvez diferentes dos seus. E essa frustração interior faz com que as pessoas joguem a culpa no outro. Então a culpa é do outro. Aliás, deixa eu fazer aqui já um aviso. O meu celular está para quem quiser. Tá? Vocês podem achar meu celular, perguntar para mim, perguntar para minha esposa, perguntar para os meus filhos, o meu celular, não tem problema, vocês podem ter meu celular. A única coisa é que eu não atendo ninguém. E não atendo ninguém porque eu não sei qual é o seu número. Como eu recebo por dia, pelo menos umas 10 ligações de vendedores, eu não atendo ninguém. Então, se você quiser falar comigo, você manda um WhatsApp dizendo assim: pastor, posso falar? Pastor, posso ligar? Aí eu te atendo. Tá? Isso daqui é um parênteses para você nunca dizer: o pastor não me atende, tá bom? Tá vendo? Você não sabia dessa minha chateação com os vendedores. E às vezes eu estou numa reunião, toco o telefone e eu atendo: alô, 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 não é ninguém. Humildade é reconhecer e aceitar a correção. Você aceita e recebe correção? Não. Você aceita quando alguém diz que você está errado? É difícil, hein? Vamos falar a verdade. Provérbios 12:1 diz o quê? Todo mundo juntos? Todo que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Tem uma outra tradução que diz: aquele que odeia a repreensão é estúpido, é tolice no mais alto grau. Aceitar a repreensão significa que de alguma maneira eu estou reconhecendo que eu não sei tudo. Outro dia eu falei aqui que a maioria dos jovens dessas novas gerações, eles sabem tudo. Pode ver, eles sabem tudo. Você fala qualquer coisa: eu sei. É terrível isso, não sei de onde que veio esse troço, mas no fundo, nada mais é do que a soberba.
do alto dos meus 65 anos, você acha que eu sei alguma coisa? Alguma coisa eu sei, né? Já vi alguma coisa, já vivi alguma coisa, né? Já viajei um pouquinho. Então, quando eu estou às vezes conversando e a pessoa começa a contar uma coisa que é óbvia para mim, eu nunca digo eu já sei. E eu nunca digo, é porque... Verdade, foi assim, que bom, Deus abençoe. O que custa fazer isso? Agora, o que eu estou falando é mais pesado do que isso. O que eu estou falando é quando você precisa ser repreendido por alguma falta, por alguma coisa que você fez errado, por uma palavra que você soltou que não deveria ter soltado. A pessoa humilde é aquela pessoa que diz assim, é verdade, eu errei. Gente, olha, resolve tantos problemas quando a gente faz isso. Quando a gente não faz isso, entra em briga, né? Principalmente no casal, isso acontece muito, né? Que eu falei para você que não sei o que, não, mas eu não falei, não falei, gasta uma meia hora de discussões inócuas, vazias, que não levam a absolutamente nada. É mais fácil falar, é verdade, esqueci, errei, não tem problema, está tudo bem, vai, pronto. Mas todos nós temos dificuldades com isso. Eu não estou me colocando aqui como quem faz tudo certinho, eu estou dizendo... O que Deus quer para nós é isso, que a gente aceite a correção, que a gente aceite a repreensão. Isso é ter um coração sábio. O humilde é aquele que não julga as pessoas. A atitude de não julgamento é o respeito em mais alto grau. Lucas 6,37, juntos, não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. O que é fazer julgamento? Por que o julgamento é proibido? Porque o julgamento geralmente é baseado em intenções, e intenções ninguém conhece. Julgar fatos é diferente de julgar intenções, concordam? O problema é que a gente geralmente não julga fatos, a gente julga intenções. Mas a sua carinha está demonstrando. Está demonstrando o quê? Esse julgamento é perigoso. A Bíblia proíbe o julgamento. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quem de vocês aqui já ouviu falar sobre uma técnica de resolução de conflito chamada comunicação não violenta? Quem já ouviu falar sobre isso? Obrigado. Comunicação não violenta tem 4 passos. É para resolver um problema em 4 passos. O primeiro passo é identifique o fato. O que é identificar fato? Identificar fato significa você se ater ao fato e não à interpretação do fato. Por exemplo, nós brigamos, discutimos. Aí diz lá, identifica o fato. Qual que é a nossa tendência? Porque você sempre fez isso, porque você é uma pessoa assim, porque você é muito iracundo, porque você é estúpido, Isso é interpretação do fato. Eu não posso fazer isso. É isso que dá briga. Qual é o fato? Você gritou comigo, isso é um fato. Eu gritei com você, isso é um fato, certo? Segundo, é o sentimento. O que é que esse fato gerou em mim? Que tipo de sentimento eu tive porque você gritou comigo? Eu me senti mal, ou fiquei com raiva de você, eu fiquei triste, eu assustei. É um sentimento. Terceiro, que necessidade que você tem que não foi atendida por conta daquele fato? Não me senti respeitado. Eu não achei que você fosse gritar com o seu marido, certo? Uma necessidade que eu tenho que não foi ajustada aqui. E quarto passo, combine uma nova atitude, um novo comportamento, melhor dizendo. Olha, vamos fazer uma coisa? A gente não grita, eu não grito com você, você não grita comigo. Vamos combinar isso. Essa é uma técnica para resolução de conflitos. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Ok. Agora, e se eu começar essa técnica no fato já fazendo uma interpretação? Você é igualzinho à sua mãe, aquela gorda. O que você acha que dá isso? Cadeia, cemitério, hospício, né? Dá muito problema isso aqui, não dá? Porque Deus não quer que eu julgue. O julgamento está não na identificação do fato. Então, por exemplo, Jesus disse assim, pelos seus frutos os conhecereis, certo? Eu posso identificar o fruto, isso não é julgamento. Quando eu olho para uma laranja e digo assim, esta laranja está pendurada numa árvore chamada laranjeira, eu não estou fazendo um julgamento, eu estou fazendo uma constatação. Essa laranjeira tem uma cara de soberba que é uma coisa terrível. Isso é um julgamento. E a atitude de não julgamento é uma atitude muito bonita, porque ela abre portas. Vou contar uma experiência para vocês. Em 2014, eu fiz um curso de formação em coaching. Ainda que muita gente dê risada,
quanto a essa. Isso é uma profissão muito séria fora do Brasil. Aliás, fora do Brasil muita coisa é séria e aqui é tudo piada. Mas é uma profissão muito séria. E uma das primeiras coisas que eu aprendi nesse curso foi: o coach não pode ter uma atitude de julgamento. Não pode julgar enquanto ele está ouvindo. Aí eu olhei e falei assim: a Bíblia. O que acontece se você julga enquanto a pessoa está falando? Você bloqueia a comunicação. Imagine que o seu filho chega para você e diz assim: mãe, sabe o que aconteceu hoje na escola? Tinha um menino lá fumando maconha. O quê? Eu vou acabar com tudo, eu vou na escola, você não sei o quê, e você tem que ficar longe desse criança. Acabou a conversa aí. Seu filho nunca mais fala com você uma coisa que ele sabe que é uma coisa ruim. Se você não julga, sim, e o que mais que aconteceu? E o que é que houve? Tomaram alguma providência? Onde que isso chegou? E por que você está falando sobre isso? Isso te ofendeu? Te trouxe algum problema? Te trouxe alguma dificuldade? Esse diálogo aumenta e depois a gente continua conversando. Deu para entender, não? Se você é crente no Senhor Jesus, você não pode julgar as pessoas. É proibido julgar. O que está escrito aqui mesmo? Está dizendo não julguem de vez em quando? Não. Não julguem nunca. Não julguem, vocês não serão julgados. Não condenem, não serão condenados. Perdoem, serão perdoados. Em último lugar, uma pessoa humilde é uma pessoa grata. Gratidão é quando eu reconheço que tudo vem de Deus. Que não sou eu o cara, a cara. Não sou eu que sou incrível. Vem de Deus. É bondade do Senhor. 1 Coríntios 4:7, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? O que é que você... Eu gosto dessa frase. O que é que você tem que não tenha recebido? Você quer ver uma das coisas que mais machucam e magoam os pais? São quando os filhos reclamam da família, reclamam da casa, reclamam da comida, reclamam da roupa, reclamam do carro, reclamam da falta de carro, reclamam disso, reclamam daquilo. Porque os pais dizem o seguinte: eu dediquei até hoje a minha vida para os meus filhos. E é uma absoluta ingratidão uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto falar uma bobagem dessa. Porque tudo que a gente faz é em função dos filhos. Então, os filhos precisam compreender isso e dizer: Jesus querido, eu preciso ser mais grato. Grato ao Senhor em primeiro lugar, mas sempre grato às pessoas que me abençoaram e que têm me abençoado. Gratidão, gente. E gratidão não é só dizer muito obrigado, porque às vezes falar muito obrigado é simplesmente um hábito que a gente, recebi, obrigado. A gente nem fala muito obrigado. Obrigado. E o tempo foi passando e as pessoas deixaram de falar obrigado. E agora é assim, valeu. E aí depois, silêncio, só o dedinho assim. Gratidão faz com que eu seja uma pessoa mais feliz. Eu tenho um cliente de quase 60 anos, é um diretor de uma empresa, e eu estava conversando com ele, eu falei: olha, você sabia que existe uma teoria que já se comprovou, que se por 21 dias você praticar gratidão, isso vai criando um hábito dentro de você. Ele falou: Eu falei: Ele falou: e o que você quer que eu faça? Eu falei: eu quero que você, todos os dias, você vai escrever 3 motivos de gratidão. Vai escrever 3 motivos de gratidão, mas não pode repetir. Não pode repetir. Faz isso? Faço. Passaram-se uns 15 dias. Falei: e aí, como é que foi a experiência? Ele disse: não teve experiência, eu não consegui. Mas eu estou te devendo. Eu falei: ótimo, então tá bom. Passaram mais uns 15 dias, reuni com ele, falei: e aí, como é que foi? Ele falou: eu estou no 9º dia e eu estou descobrindo uma coisa. Eu falei: o quê? Ele disse: eu estou começando a ser grato por coisas que eu nem imaginava que deveria ser grato. Eu agradeci pelo fato de andar no sol e ter pernas para ir da empresa até o restaurante. Quantas vezes você agradeceu a Deus por isso? Quase nunca a gente agradece. A gente só agradece, parece que pelas coisas grandes. Faça uma reunião. Quantas vezes eu fiz isso, gente? Anos e anos e anos dirigindo um grupo pequeno. Eu começava dizendo assim: vamos começar com a oração. Terminava a oração e eu dizia: agora todos vamos dar graças. Pelo que vamos dar graças? A gente faz isso no Palavra de Homem. Os homens que estão aqui sabem o que eu estou falando. A gente faz isso no Palavra de Homem. Vamos lá, gente. Quem quer dar graças? Zero. Por quê? Porque a gente não tem esse hábito. E por que a gente não tem esse hábito? Porque nós adquirimos um outro hábito que tomou o lugar da gratidão. É o hábito da reclamação. Aí eu dizia: então tá bom.
Quem tem pedido de oração? Pedido de oração a gente tem, porque pedido de oração tem a ver com coisas que eu não tenho e quero ter. Gratidão tem a ver com coisas que eu tenho e não reconheço. Quer deixar de ser ansioso? Seja grato. Sabe o que traz ansiedade na gente? Reclamação, porque a reclamação foca no que você não tem. Gratidão foca no que você tem. Seja grato a Deus. Nós estamos vivendo um período da história muito triste, que é o período em que as pessoas... Em que a mídia joga para a gente notícias muito tristes. Então, por exemplo, você vê em tempo real uma bomba caindo na casa de alguém, né? A gente vê isso às vezes ou terremoto, ou maremoto, ou não sei o que, ou não sei o que. Tá bom. Gente, você já imaginou se você perdesse a casa hoje? Se saísse aqui da igreja e chegasse no seu prédio e o seu prédio estava no chão, você teria estrutura emocional, espiritual e física para continuar? Perceba, se você é uma pessoa grata, você vence. Se você é daquelas que só reclamam a vida inteira, só fala mal dos outros, o tempo todo gente amarga, azeda, você não aguenta. A vontade é dar um tiro na cabeça e acabar com isso. Eu estava conversando com um homem, com um empresário aí daqui, de Curitiba, e eu falei, há momentos em que se você não entrega para Deus, falei isso para ele, se você não entrega a sua vida para Deus, a vontade é morrer. Ele falou, pensei nisso muitas vezes. Não é? Pensa, gente, pensa como que a gente é. Nós somos seres humanos, nós não somos máquinas. No entanto, o que Deus está falando para a gente hoje é, a humildade é promover a gratidão dentro do coração e na família. Ser grato. Obrigado, Senhor. Você vai num shopping aqui em Curitiba, estaciona o seu Uno ao lado de uma Ferrari, né? Não é assim? Dependendo do shopping que você vai, tem uns negócios assim, né? Ao lado de uma Ferrari, né? Tem um shopping aqui em Curitiba que de vez em quando eu vou com a minha esposa e tem um lugarzinho que eu sei onde tem vaga para idoso. E como eu sou idoso e tenho carteirinha de idoso, se vocês me respeitem, porque eu tenho carteirinha de idoso, aquela plaquinha, eu olhei assim e vi à distância, eu vi onde é que estava a vaga. Só que naquela vaga de idoso, ela fica muito exposta a todo mundo que sobe e desce a escada. Então, geralmente, 90% do tempo tem um carrão. É igual o restaurante que você vai, que tem valet. Você entrega a chave para o seu carro, eles escondem seu carro. Mas se for um carrão, eles põem na frente do restaurante. Vocês já viram isso? Aí esses dias eu vi que a vaga estava, eu parei. É um bom carro que eu tenho, que não é meu. É alugado. É um excelente carro, né? Não tem problema. Mas eu parei lá na vaga. A minha esposa olhou e falou, você vai parar aqui? Eu falei, é para idoso. Para idoso, não é para pessoas especiais. Nem... Mas o que eu quero dizer é o seguinte... E eu não tenho isso, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome. Já tive, o que eu vou falar agora, já tive, estou confessando, já tive, tudo bem? Mas não tenho mais. Que era parar do lado de um carrão e falar, por que eu não tenho um carro melhor? Quando eu morei no Canadá, eu tive 2 carros excelentes, 2 carros excelentes. Lá é barato, ninguém liga. Lá, carro não é sinônimo de status, então ninguém liga se o carro é assim ou assado, é carro para usar. Depende do que eu preciso, eu uso. Eu tive um carrão, uma benção, feliz da vida. Voltei para o Brasil e falei, bom, já passou à vontade. Não é verdade? Para que isso, gente? Gratidão pelo que você tem. Você tem um ninho, aleluia. É um Corsa 1912, aleluia. Amém ou não? Eu sei que vocês vão olhar para o meu pé agora, mas tem um sapato que não está aquelas coisas, que eu olhei hoje de manhã e olhei e falei, meu sapato já está, ele está cansado. Sabe quando você olha para um elemento assim, você fala assim, eu entendo, você está cansado, né? O meu sapato está cansado. Não fica olhando para o meu sapato agora, fica chato, eu vou ficar com vergonha. Não vou não. E por que eu não dou graças a Deus pelo sapato cansado? Só vou dar graças a Deus por quando eu comprar um novo? Que bobagem é essa? Entende o que eu quero dizer, queridos? Gratidão, gratidão pela comidinha, gratidão pela casa, gratidão pelo travesseiro cheiroso. Tem coisa pior no mundo do que um cara que viaja muito e vai para hotel e deita num travesseiro que 400 mil pessoas deitaram e babaram a noite inteira naquele travesseiro. Não é? Você vira assim, você fala, não vou conseguir dormir. Já teve hotel que eu fui, eu viajei muito, gente, já viajei muito. E lá no Canadá eu trabalhava, viajava o Canadá inteiro, né? E teve noite de eu pegar a toalha de banho, enrolar num lençol e colocar para ver se eu conseguia dormir, porque o travesseiro estava pernicioso. Gratidão, bendito seja o nome do Senhor, pelo seu travesseirinho da sua casa, pelas bênçãos que você tem. Vamos ficar em pé, vamos agradecer, gente? O que vocês acham?
você começar a agradecer a partir de hoje um pouco mais, né? Não é agradecer, começar a agradecer, mas agradecer um pouco mais a partir de hoje. As coisas que Deus tem te dado. Um coração humilde faz com que a gente seja grato. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, queridos?